São 3 horas e 34 minutos. Bom, o governo federal oficializa hoje as novas regras para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Atenção, motorista, a conversa é com você. O ministro dos Transportes, Renan Filho, falou em acabar com o monopólio das autoescolas, falou em barateamento e democratização da obtenção da carteira de motorista. Nós vamos conversar agora com o diretor da FGV Transportes, Marcos Quintela. Professor, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Tatiana, Fernando, todos os Boa ouvintes. tarde. Bom, vou começar pelas aulas teóricas, porque hoje a gente sabe que para tirar carteira de habilitação, você precisa passar por uma prova prática e por uma prova teórica. E para isso, até então, o esquema era: você vai a uma autoescola, contrata uma autoescola, você faz algumas aulas práticas, estuda o Código Nacional, o Código Brasileiro de Trânsito e se submete a essa avaliação. As aulas teóricas são importantes, obviamente, para que os futuros motoristas conheçam e respeitem as regras de trânsito, saibam o que é permitido, o que é proibido, como é que devem se comportar nas ruas e estradas ao pilotar um veículo. Como é que os futuros motoristas vão ser instruídos, professor? O que é que vai ser exigido deles e de que maneira eles vão aprender essas regras? Pois é, a gente considera isso uma situação de uma desregulamentação na formação dos condutores. É um retrocesso. Nós vivemos tempos, nos últimos 10 anos, fizeram levantamento de dados oficiais, tempos muito ruins de acidentes no trânsito, né, e forma de obedecer leis de trânsito, que aqui, somente no Rio de Janeiro, que é um exemplo negativo, né, o Brasil ele só perde para a Índia e para a China, é o terceiro país que mais mata em trânsito. Tá? Então, é uma situação que precisa, agora já está consolidada, mas precisa agora ser trabalhada em termos de campanhas educativas, como isso vai repercutir, como é que o bom senso das pessoas, como é que a maturidade das pessoas vão fazê-las estudar corretamente pelos cursos online, contratar instrutores que também tem outra coisa que precisa ser esclarecida, como serão formados e fiscalizados esses instrutores, não teremos mais aqueles veículos com comando duplo, e como é que serão sinalizados esses carros, identificados os carros em treinamento nas ruas, né? Então, e quem será responsabilizado por acidentes durante esse treinamento? Quer dizer, então, são várias situações que podem agravar. Eu sou partidário ainda mais de enrijecer as normas de treinamento, ou seja, das próprias autoescolas, que com todos os problemas que nós temos hoje, mostra que talvez o ensino não tenha sido muito bom, né, nos últimos anos, né? Sim, mas aí eu volto a te fazer essa pergunta. Como é que vai ser a instrução desses novos Vai ser motoristas e o que vai ser exigido deles a mesma coisa que é exigida hoje? Como é que eles vão aprender o que é exigido hoje? exato, teoricamente, as provas estão inalteradas, né? Então, Certo. a prova prática e a prova escrita teórica, elas estão inalteradas. Então, quer dizer, o sujeito vai precisar ali de, no mínimo, 2 horas para receber um treinamento, vai estudar online. Isso não é uma garantia que ele vai ter ali uma massificação de conhecimentos, ele vai chegar na prova com aquilo que ele se prontificou a estudar. Quer dizer, pode passar, pode não passar, vai repetir esse exame, e as aulas práticas que ele deveria ter, com no mínimo lá de 20 horas, não terá mais. O instrutor pode ser um parente, um amigo que se credenciou. Quer dizer, então eu ainda vejo isso tudo, Tatiana, de uma forma bem assim cética, né? Porque eu não estou acreditando muito no sucesso desse modelo e os números poderão comprovar isso daqui a um tempo. Isso rapidamente vai é, ser clarificado, né? Com os resultados, né? Professor, quando a gente conversa com alguém do governo, sempre fala o seguinte, que hoje no Brasil tem 20 milhões de pessoas que dirigem sem habilitação, 30 milhões têm a idade para tirar a carteira, mas não tira por causa do dinheiro. Está pensando numa questão financeira, monetária, de dar Econômico. acesso, maior acesso às pessoas para que tenham a carta.
Isso necessariamente não tem relação com segurança. É esse o problema? Olha, Fernando, esse eu venho pensando muito. Qual foi o critério para se chegar a 20 milhões de pessoas que dirigem sem habilitação e se isso existe efetivamente, é uma falha brutal do Estado. Como é que eu permito 20 milhões de pessoas dirigindo ao longo de tantos anos sem habilitação? Então, não há fiscalização. Então, eu Perfeito. estou correndo risco, você está correndo risco, nossos filhos, os estudantes, todas as pessoas que estão expostas a essa situação. Quer dizer, então, é uma situação que precisa também, é um argumento frágil, né? Hum. Outro argumento que foi colocado também foi o preço para a obtenção da carteira. Ora, o preço é alto? Sim, pode ser alto comparativamente ao poder aquisitivo da população, mas para isso existem políticas públicas para subsidiar esses casos, como existem em várias coisas na educação, existe no transporte, existe na habitação, ou seja, você subsidia até uma determinada faixa de renda e dá acesso a essas pessoas para a habilitação. Agora, você liberar geral, eu entendo que seja um retrocesso, mas temos que agora nos adaptar. Né? Aí me perguntam sempre, tá bom, então qual seria a solução? Lógico, a solução agora é trabalhar dentro do que nós temos no cardápio, né? Que seria isso, ou seja, trabalhar agora com a mídia, com as escolas, com as empresas, dentro de casa, para incutir e mudar essa mentalidade. Nós não estamos preparados ainda, se for comparar com países aí que fizeram referência, porque o país tal. Mas eu não gosto de comparações. Nós temos que entender que cada caso é um caso, é questão cultural do Brasil. Se você olhar hoje e começar a identificar o trânsito no Rio de Janeiro, você fala assim, nossa, isso aqui tem uma cultura absurda, né? Hoje não se respeita mais contramão, semáforos, Em São Paulo calçadas, também não. em São Paulo também não. Quer dizer, então, peraí, nós vamos parar como? Então, como é que eu vou agora liberar? Se eu já tenho. São 40 mil mortes no trânsito, dados oficiais do governo federal, em 2024. O SUS foi impactado durante os últimos 10 anos em 4 bilhões de reais. Quer dizer, então, uma sobrecarrega o serviço público de saúde, né? Cria problemas na economia, porque você tira pessoas da Do força de posto de trabalho, trabalho. né? Na força de trabalho, você cria problemas de trânsito, congestionamento com acidentes, você cria problemas familiares, traumas, tudo isso custa para a sociedade, que é o tal barato que pode sair caro, Sim. tá entendendo? Então, é uma Tem, situação que... tem Desculpa, cálculo de pode falar. risco, desculpa eu te interromper, professor, mas tem cálculo de risco nesse sentido? Quer dizer, claro, o senhor está dizendo aqui quais são os impactos possíveis dessa mudança, quais são os riscos, quais são, sobretudo, os riscos. Como é que a gente calcula isso? Normalmente tem vários critérios de precificação, né, da vida humana, de acidentes, né? Caso você, por exemplo, no caso aí, por que você tem hoje precificação de um investimento em metrô que tira acidentes das ruas, né? Então, o metrô de São Paulo, por exemplo, faz um balanço social onde ele monetiza o fato dele existir, né, com a economia de vidas humanas, a economia de mortes, ou seja, deixa de acontecer mortes porque o metrô tira pessoas, tira carros, tira ônibus das ruas. Então você vê pela estimativa média de salário das pessoas, pela tabela de longevidade, você faz cálculos matemáticos que mostram quanto que aquelas pessoas valeriam, né? É como se fosse precificar a vida humana, né? Que é uma coisa também muito contestada, mas é uma forma de se responder aí que você está falando. Então, você pode fazer isso também num modelo desse tipo aí, né? Você tem que entender que nós hoje estaremos assumindo um risco. Hoje, esse risco não está precificado, talvez não esteja monetizado ainda, vão aparecer estudos certamente com isso aí, mas nós hoje estamos assumindo um risco de colocar pessoas... Aí, desculpa me alongar, mas tem ainda as carteiras C, D e E, que aí que vem o agravante, né? Estava Que é falando de A e B, moto. só que. Não, a D, para mim, é a mais complicada, porque a D é que transporta passageiros. A Ah, carteira D, Ônibus. ela transporta, inclusive, passageiro escolar. Né? Então, quer dizer, imagina os nossos filhos indo para o colégio com um sujeito que hoje não tem habilitação, talvez esteja dentro dos 20 milhões, ou amanhã
vai ter uma formação ruim para dirigir isso. Quer dizer, então, tudo isso tem que ser pensado, né? Então, é louvável, muitas vezes, a ideia do poder público querer ajudar as pessoas, inserção no mercado de trabalho, ótimo, tudo bem, mas vamos avaliar todos os riscos e a Sim. visão sistêmica que pode causar para todos nós, né? Agora a gente vai ter aqui, de acordo com esse projeto, professor, o selo do bom condutor. O que é isso? Isso é bom? Aquelas pessoas que têm 0 ponto, né? 0 ponto na carteira. Não tem multa, Ele não não cometeu tem multa. infração no último É. ano. É isso? Ela tem direito à renovação automática. Certo. Bem, é meritocracia, né? Vamos dizer assim. Estou premiando aqueles, mas isso aí deve ser percentualmente muito pouco, né? Talvez não seja a grande. Vai resolver a situação. O problema todo é todo esse critério agora que nós vamos ter para obtenção e renovação de pessoas que cometem infrações, ou até mesmo aquelas que não cometem infrações. Isso não garante também que elas tenham segurança ao dirigir, né? Elas podem não cometer infrações, mas podem cometer acidentes, podem provocar acidentes, inclusive, né? Sim. Professor, tem mensagem de um ouvinte aqui bastante insistente pedindo para que a gente fale de corrupção. Porque ele está dizendo, e a corrupção? Compra-se tudo. Nunca funcionou. Não, eu com 18 anos, com 19 anos, aliás, não foi com 18, fui lá fazer minhas aulas de autoescola, paguei as taxas que eu deveria pagar para o Detran, fiz as aulas teóricas, passei nas provas, adquiri minha CNH. E assim, boa parte da população brasileira. Há casos de corrupção? Todo mundo sabe que há. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse novo modelo está livre de corrupção? Olha, falar de corrupção é meio complicado, né? É uma situação que nós, infelizmente, no país, vivemos em todos os serviços públicos, né? Até empresas privadas. É uma anomalia da sociedade, né? Uma anomalia brasileira. É difícil avaliar isso, né? Pode acontecer, logicamente, né, disso tudo. De uns anos para cá, houve uma pouca percepção de corrupção dentro dos Detrans, né? Isso melhorou muito, o acesso, a informatização. Não podemos dizer que zerou, né? Não temos números que comprovem, nem podemos fazer acusações sobre isso. Mas tudo é possível, né? Espero que isso não aconteça. Por quê? Porque é muito grave, né? Sim. Você comprar, como se falava antigamente, você comprou a carteira, né? Então, quantas vezes já ouviu falar isso? Muitas pessoas que já compraram carteiras poderão continuar comprando. Então, quer dizer, é uma situação difícil da gente afirmar, né? Tá. Eu queria só entender sobre as aulas práticas, professor. Aulas práticas da autoescola não são obrigatórias, tampouco permitidas. As autoescolas continuarão oferecendo serviço, funcionando e oferecendo o serviço que Isso. elas oferecem. Só deixou de ser obrigatório. Como é que as pessoas vão poder aprender a dirigir sem a obrigatoriedade de aulas práticas? Quem são esses instrutores que elas vão contratar? Se eu tenho uma filha de 18 anos que vai tirar carta, quer tirar carta, o que eu tenho que fazer? Quem eu tenho que procurar? Porque antes ficava fácil, eu ia lá na autoescola, como o senhor disse, havia uma regulamentação, um caminho a percorrer. E agora? Agora, então, pelo que eu entendi, os próprios instrutores das autoescolas podem se credenciar para serem autônomos, né? E podem, por competitividade de mercado, cobrar o que eles acharem, menos que cobrar, porque a autoescola tinha uma estrutura e tal. Você, por exemplo, como você falou, você quer ensinar, como foi colocado lá na lei, você pode aprender com o seu tio, com o seu amigo, quer dizer, mas esse amigo tem que se credenciar, tem que ir lá mostrar algum tipo de conhecimento para poder ser Para certificado. valer, né? Para valer o que E ele fez. eu não entendi isso até agora. Eu quero Professor, ver mas qual órgão que vai ser. na prática, eu vou chamar aquele tio, gente boa, vou colocar um carro ali mais ou menos, que não tem pedal duplo, né, que não tem um pedal do lado, que é de segurança, e vou ensinar outra pessoa. Sinceramente, vai Isso. acontecer isso muito. Pelo que está na lei, está escrito que ele tem que ser certificado. Agora, eu quero saber quem vai certificar, Quem quem vai vai fiscalizar, e quem vai certificar e quem vai fiscalizar, né? Então, isso é fundamental, né? Então, isso aí agora
Você falou, a gente volta a isso aí que você falou, Fernando. Hum. Além de tudo, não ter pedal duplo, não ter comando duplo, mas também não tem nem identificação Sinalização, desse. sinalização, isso, claro, Não, claro. a Identificando. identificação do veículo, né? Como é que esse veículo está em treinamento? Hoje você Sim. ainda tem lá aquela autoescola. E outra coisa, e os carros automáticos? Como é que funcionarão, né? Hoje muita gente tem carro automático, então eu vou ensinar uma pessoa no carro automático, mas ele vai. Como é que ele vai fazer? Ele vai Sim. apresentar o carro dele para ele aprender com o carro automático, ele vai se testado com o carro automático? Eu acho que aí tem que ser também bem. Não está claro isso, que eu não li, eu já li várias vezes ali a norma. Quer dizer, é uma situação que precisamos cada vez mais questionar, né? Última da minha parte, professor. E a avaliação? Também tem gente com dúvida na avaliação. Terá alteração na avaliação? Vai ser avaliado a mesma coisa? Então, você não precisa provar que você fez aula, quer dizer, você precisa provar que você fez 2 horas e não 20 de aula e precisa provar ali na avaliação que você conhece o Código Brasileiro de Trânsito, é isso? É isso. A avaliação é a mesma. O que eu não gosto muito é o percentual, né, de acertos, que eu acho baixíssimo. De 30 questões, você tem que acertar 20. Quer dizer, eu acho isso. Mas isso aí não é do agora, né? Isso aí já vem. Né? Já vale. Por isso que eu volto àquilo que eu falei no início. Eu sou partidário de você tornar mais rígido o treinamento e a prova, né? Principalmente para carteiras C, D e E. Então, nós estamos falando aqui que as provas, teoricamente, são as mesmas, a de teórica e prática. Então, Sim, eu tenho que aprender a fazer baliza, eu tenho que aprender a andar no trânsito, e eu vou ser cobrado disso. Né? Então, quer certo. dizer, é uma situação que precisa ser avaliada. E também, não sei se foi perguntado ou se alguém já também, eu li sobre isso e ouvi um outro colega falando, que não é da minha área jurídica, que pode haver muita judicialização em cima disso, porque isso é uma regulamentação do CONATRAN que vai de encontro, né, porque a lei do Código de Trânsito Brasileiro, 9.503 de 1997, ela é uma lei federal. Né? E hoje você está tendo uma situação que está alterando essa lei com essa desregulamentação. Isso vai se sustentar juridicamente? Seria uma matéria boa, uma pauta boa para você conversar com alguém que entenda dessa De parte jurídica lei. de trânsito, de Tá lei de anotado, trânsito. professor. Tá, então antes da gente se despedir, por favor, o senhor disse que o Brasil é o terceiro país que mais mata no trânsito. São quantas pessoas que morrem no trânsito por ano? Eu estava lendo, eu tenho aqui os dados da OMS, né, Organização Mundial de Saúde, que o Brasil é o que mais mata. O dado do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostra que em 2024, nas rodovias federais, houve um aumento de 9% em relação a 2023, foram 6 mil mortes, com 84 mil feridos. 9,5 milhões de infrações de trânsito no Brasil, sendo que no Rio de Janeiro, 2,1 milhões de infrações. O SUS foi sobrecarregado em 228 mil internações em 2024, sendo uma vítima a cada 2 minutos no trânsito. Né? Então, outros dados em termos de gerais são quase 40 mil mortes por ano, contando rodovias, cidades, tudo aqui. Isso aí está considerado um problema social e de saúde pública. Parece que os dados de mortes por violência, de segurança no Brasil chegou a quase 60 mil, ou seja, o trânsito chega a 40 mil, ou seja, eu estou quase equiparado ali à violência. Né? Então, é uma situação que precisa ser discutida o tempo todo, porque eu só espero que tudo dê certo, né? Porque nós estamos expostos, eu, você, né, Tatiana, Fernando, todo mundo, porque nós somos pedestres e somos motoristas. Né? Perfeito. E somos também passageiros, E ou ciclistas, seja, eventualmente. ciclista, outro problema também Nem me que. diga. Então, quer dizer, nós estamos aí expostos. Quem conhece o Rio de Janeiro e São Paulo sabe o que nós estamos falando. É. Né? Esperamos que dê certo, Fiscalização. mas tememos que não dê, né, professor? É meio isso. É aquela história que eu sempre falo, tem tudo para dar errado. Muito Né? bem. Mas Eu acho que esperamos que dê esse é certo. o resumo. O professor Marcos Quintela, Obrigado. diretor da FGV Transportes, conosco hoje, comentando a oficialização das novas regras para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, que ele chamou de desregulamentação da obtenção da Carteira Nacional de Da Habilitação formação no dos Brasil, da condutores, da formação dos formação. condutores no Brasil. Professor, muito obrigada, viu? Venha sempre ao Estúdio CBN. Uma boa tarde ao senhor. Obrigado a todos. Boa Obrigado. tarde.